louvar nosso Deus? Vamos nos levantar para cantar a Deus, louvor, honrar, glorificar o nome dele? Este amor vimos nós te adorar, vós, ó nações, rendei louvor. És tu, Senhor, o poderoso vencedor. És Criador e Rei sem par. Por teu poder nos criaste, Senhor, deste-nos vida e perfeição, e ao desviar-nos de teu plano de amor, veio em Jesus a salvação. Teu é o poder e o louvor, nosso Deus. Teu nosso amor fervor também. Qual rocha firme a verdade ficará. Deus é verdade, Senhor, amém. Vamos ficar de pé para nós falarmos com o nosso Deus, fazer uma oração. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso que está no céu, graça te damos, Senhor, porque mais uma vez, durante essa semana, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado o pão de cada dia, o Senhor tem nos trazido a chuva, o Senhor tem nos dado o sol, tudo que nós precisamos para a nossa vida. E agora o Senhor tem nos dado também, Senhor, o alimento espiritual. E nesse momento nós estamos aqui para ouvir a sua voz através de sua santa palavra, ouvir a sua voz através das Escrituras, o qual o Senhor tem para falar para nós, aquilo que nós precisamos e necessitamos e não aquilo que nós queremos. Porque muitas vezes, como nós estudamos a lição, nós somos egoístas, queremos aquilo que só nos faz bem, queremos aquilo que só para nós e não queremos dividir com outras pessoas. Nós te pedimos que o Espírito Santo se faça presente nesse local, trabalhando no coração de cada família aqui representada e daquelas pessoas também que estão em casa. Fortaleça o coração de cada uma e que o Espírito Santo trabalhe no coração de cada uma delas em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Depois de uma semana de trabalho, depois de uma semana de luta, cada família saiu de suas casas para poder ouvir a voz de Deus, no nosso templo de oração. E não poderia ser diferente da gente estar no melhor lugar que existe, que é aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse momento nós vamos abrir nossas Sagradas Escrituras em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Como vimos no tema, Deus o Revelador. Nós vimos durante essa semana, como já foi postado, foi anunciado, divulgado, o tema de hoje, Deus o Revelador. Antes da gente iniciar, quem aqui nunca brincou de amigo secreto? Nós já brincamos de amigo secreto algumas vezes e o melhor de tudo, o melhor do amigo secreto é na revelação. Muitos acham melhor quando ganham o presente.
Mas muitas vezes o presente também, quando a gente ganha, é feita uma pegadinha. Você abre uma caixa, dentro daquela caixa tem outra caixa, dentro daquela outra caixa tem outra caixa, e você vai abrindo 5, 6 caixas até você chegar no seu bendito presente. Mas ali é muito bom quando é revelado que você não sabe a pessoa não sabe quem que tirou ela fica ali naquela expectativa, querendo saber quem que me tirou. Que presente será que eu vou ganhar? E assim, quando é revelado, levanta-se uma suspeita, será que foi fulano que me tirou? Será que foi a outro fulano que me tirou? De repente é uma outra que não tinha nada a ver, e ela se surpreende com aquela revelação. Mas, contudo, a melhor revelação de todas que nós temos é quando Deus se revela para nós. Essa é a melhor revelação de todas, quando Deus se revela para nós. E eu não quero deixar aqui de ressaltar também o trabalho que o Josiel, juntamente com o Júnior, está fazendo, para que as transmissões aconteçam aos sábados. É um trabalho que no meio de semana eles saem de suas casas para vir até aqui, para poder ajustar alguma coisa que está fora do lugar, para fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma. Então não posso deixar de ressaltar e parabenizar eles pelo trabalho, porque se eles não estivessem fazendo isso, nada estaria acontecendo. Daniel capítulo 2. Revelar. O que significa revelar? Deixar ver, mostrar, descobrir, tornar conhecido. Esse é o significado de revelar. Em Daniel capítulo 2, a gente vai ver a história ali de Nabucodonosor, quando ele teve um sonho. Ele perdeu o sono, não conseguia mais dormir, se perturbou e buscou os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que revelasse esse sonho para ele. Os encantadores, os caldeus, os feiticeiros chegaram até ele e dizem: então fala para nós que sonho que você teve, que nós vamos te revelar o que está acontecendo. Ele falou: não, eu não quero te contar o sonho que eu tive, eu quero que você me diz que sonho que eu tive. Diz os sonhos teus servos que nós interpretaremos, disseram eles a Nabucodonosor. Aí ele disse: não, se vocês não interpretar, vocês vão ser espedaçados, vão ser feitos monturos. Mas se vocês conseguirem fazer com que essa interpretação venha até mim, aí eu vou cobrir vocês de dádivas, vai ter honras. Pois então eu quero que vocês me declarem o sonho que eu tive. Eles ficaram numa saia justa, difícil. Como que você vai interpretar um sonho de uma pessoa se você não sabe o que ela sonhou? Essa era a situação que esses homens estavam passando. E nesse tempo Daniel estava preso, cativo em Babilônia. E eles disseram: não há mortal que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa, de algum mago, encantador ou caldeu. Ainda não é o texto-chave, por isso que eu estou repassando aqui o capítulo 2, até a gente chegar no texto-chave da mensagem de hoje. E eles disseram: a coisa que o rei exige é muito difícil. A coisa que o Senhor exige é muito difícil. Não há quem possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Então o rei ficou muito enfurecido e ordenou para que matasse todos os sábios de Babilônia, e entre eles também estava Daniel. Isso foi feito um decreto. Daniel disse então para Arioque, para que pusesse ele em frente ao rei, para que ele pudesse conversar com o rei, para que ele pudesse pedir um tempo para o rei, para que esse sonho fosse interpretado. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo para que esse sonho então fosse revelado. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Agora sim, verso 17. Vamos começar aqui no verso 17. Aqui vamos começar a desencadear a nossa mensagem. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Esse verso 18 aqui é muito interessante. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Aqui,
nós vemos a oração entrando no meio de toda essa turbulência, do qual o rei criou, para que fosse interpretado esse sonho. Daniel pede agora, orem para que Deus nos dê a interpretação, para que Deus revele esse mistério, para que o rei não venha matar todo esse povo. A importância da oração nos momentos difíceis da nossa vida, como a gente vê aqui no momento difícil que estava passando os filhos de Deus, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que teve seus nomes trocados. Oração. Através da oração, Deus ia atender o pedido de Daniel e de seus 3 amigos para que esse sonho fosse revelado. Verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Verso 20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade. Porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então, agora aqui nós vemos que Deus revela o sonho para Daniel. E veja que no verso 27 a gente continua lendo. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar. Não pode revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Deus revela o sonho de Nabucodonosor a Daniel. Deus revela o mistério, Deus revela o que ia acontecer. É claro que o que de fato estava sendo revelado, isso pode ser por uma outra mensagem, pode ser por uma outra ocasião. E veja que no verso 47, agora vem Nabucodonosor e disse assim: disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então, só Deus poderia fazer aquilo que o rei queria que os homens fizessem. Tem coisas que as pessoas querem que os homens façam, que só Deus pode fazer. Tem coisas que nós recorremos aos homens, recorremos a pessoas para que resolvam os nossos problemas, resolvam as nossas angústias, as nossas aflições, mas que só Deus pode fazer. Homem nenhum pode fazer. Principalmente quando se trata desse mistério, desse sonho, essa revelação que ninguém poderia dar. E aqui nós vamos ter algumas características da revelação. A revelação, ela é progressiva, ela é devagar, mas só que ela avança. Ela é devagar, porém, ela avança. Se a gente parar para pensar no que Deus tem revelado para nós, Ele não revela tudo de uma vez. Não vem o 100%, tudo de uma vez. Sempre vai revelando aos poucos, mas ela sempre está avançando. Ela nunca fica parada, estagnada no lugar só. Sabendo que somos pecadores, fracos e imperfeitos, o Senhor o faz pouco a pouco, conforme nossa capacidade de compreensão e nossas necessidades. Veja aqui que João capítulo 16. João capítulo 16 vai nos dizer, João capítulo 16, verso 12 e verso 13, diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não fará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Veja, tenho ainda muito que vos dizer, Jesus dizendo aos discípulos, tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então,
Não adianta nós ficar preocupados com tanta coisa que você quer que resolva na sua vida de uma vez só, que tudo vai ser resolvido aos poucos. E Deus se revela também para nós aos poucos, conforme a nossa capacidade de entendimento. A revelação também ela é limitada. O entendimento de um determinado assunto depende, em primeira instância, não de nossa inteligência ou esforço, mas de haver ter sido revelado ou não por Deus. Porque em Deuteronômio 29, capítulo 29, verso 29, diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Veja que não é por alguns dias, não é por algumas semanas, não é por um ano, é para sempre. O que está revelado é para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Aí tem coisas que não foi revelada, que as pessoas buscam discutir, buscam criar polêmica a respeito da Santa Palavra de Deus, que não está revelado na Santa Palavra de Deus. Ah, mas por que é isso? Ah, mas por que é aquilo? Se está revelado na Bíblia, ótimo. Se não está revelado na Palavra de Deus, não temos que ficar discutindo, não temos que ficar criando polêmicas, porque é isso, porque é aquilo, porque não isso ou porque não aquilo. O que revelou, Deus revelou. E o que Ele não revelou, ainda está encoberto, porque pertence a Deus. E o que pertence para nós, está descoberto. Então, a revelação é progressiva. Característica da revelação: a revelação é progressiva, a revelação é limitada. E a revelação é o suficiente para a nossa salvação. A gente não pode ficar buscando querer se salvar através de outras coisas, porque aquilo que foi revelado já é o suficiente para a nossa salvação. Tem tantas coisas que ainda estão escondidas, tem tantas coisas que ainda não foram reveladas, e não cabe a nós a ficar criando polêmica, buscando tentar entender uma coisa que não foi revelada. Ninguém adianta pensar que sabe tudo a respeito de Deus, a respeito da Bíblia, que não sabe. Veja o que a palavra de Deus diz. Nós estamos em João 16, na mesma página, na outra página que 17, vamos até a página 20, capítulo 21. João, capítulo 21. Que a Bíblia vai falar por nós. Veja bem o que fala no verso 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então veja, ficou muitas coisas, mas ficou muitas coisas ainda sem ser reveladas, sem ser relatadas, mas o que nós temos é suficiente para a nossa salvação, para a gente crer que Jesus é nosso Senhor e Salvador, é nosso Redentor. Amém? Então não cabe a nós ficar buscando uma revelação que não existe, uma coisa que não existe. Modo de revelação. De que modo Deus se revela para você? Para a pessoa que está em casa nos assistindo, de que modo Deus tem se revelado para você? De que modo Deus tem se revelado para a sua família? Ele tem tantos meios de revelação, nós vamos citar aqui só alguns, mas tem tantos meios de revelação que é uma coisa assim impressionante. Vamos abrir nossa Bíblia em Salmos capítulo 19, vamos começar ali, que ali vai ter um texto interessantíssimo. Salmo capítulo 19. Vamos começar lendo do 1 até o 6, que aqui Deus já vai falar ao nosso coração de que maneira, uma das maneiras do qual Ele se revela. Salmo 19, do 1 até o 6, fala assim, ó. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, princípia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor.
Gente, é impressionante como que Deus se revela através da natureza quando a gente vemos as plantações, quando a gente vê as aves, quando a gente vê o sol, a lua. Você vê o nascer do sol e o pôr do sol, conforme a estação do tempo, conforme a estação tipo verão. O sol está nascendo de um lado aqui do céu, quando é no inverno ele está nascendo um pouquinho mais à esquerda, conforme a gente vê nos dias de hoje. É Deus se revelando através da natureza. A chuva, os animais, as flores, quando está seca, a gente vê nesses dias que teve seco, as flores murchando, elas não abriam. De repente Deus mandou aquela chuva e as flores, todas elas desabrocharam novamente. Rapaz, você tem que crer que Deus que faz tudo isso. E uma das maneiras que Deus tem falado ao nosso coração, através do livramento, a gente tem que crer, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos o justo viveria pela fé. Se você não tem fé no que as coisas acontecem na sua vida, então, se você falar, não, é um simples, por acaso, isso aconteceu por acaso. A minha esposa foi trabalhar com a bis dela, e ela chegou no trabalho dela, e a bis, a chave simplesmente sumiu. Sumiu. E ela não sabia onde foi parar essa chave. E foi 3 dias essa chave perdida, e eu comecei atrás de como conseguir uma chave. Como fazer uma outra chave. Aí ela pegou e falou para mim assim que ela acreditava, ela disse para mim, ela acreditava que aquilo que estava acontecendo era um livramento de Deus, que ela poderia de repente até sofrer um acidente com aquela moto, e Deus estava livrando ela desse acidente, de repente de cair, de bater, não sei, alguma coisa. Eu creio que foi Deus que fez com que essa chave ficasse aí perdida para mim não ter um acidente. Isso é fé. É fé em Deus. Depois de 3 dias a chave estava lá no trabalho dela, guardada no meio de uma caixa, lá de um armário. Não entendeu nem ela como que aquela chave foi parar ali. Mas enfim, ela achou a chave, não precisou fazer outra chave. Mas eu quero ressaltar não o ter achado a chave, mas sim a providência de Deus, de repente, de estar livrando ela de alguma coisa ruim. A gente tem que crer em Deus e ter fé, porque nos últimos tempos o justo viverá pela fé. Então nós vimos agora aqui que Deus se manifesta, Deus se revela através da natureza. Deus também se manifesta através dos anjos. O anjo Gabriel apareceu a Maria e disse que ela conceberia e daria à luz um filho. Maria, virgem, não tinha tido relação com ninguém. Aí o anjo aparece e diz para ela que ele ia ter um filho. Mas como? Pelo poder do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Vamos ler, achei aqui. Vamos ler do verso 26 ao 31, que fala assim: No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo, onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e a quem chamarás pelo nome de Jesus. Nós vemos a atuação de Deus, Deus se revelando a Maria através de anjo. Deus também apareceu a José. E não foi só uma vez. Deus apareceu a José dizendo, o anjo apareceu a José dizendo que Maria estava grávida, que era do Espírito Santo, que não era para ele ficar perturbado, que não era para ele ficar inquieto, não era para ele ficar angustiado, que ela estava grávida, mas era do Espírito Santo. E depois o anjo apareceu a José de novo, dizendo a ele que ele teria que pegar Jesus já recém-nascido e teria que sair porque eles iam querer matar todas as crianças recém-nascidas. É o anjo atuando, Deus agindo através dos anjos, se revelando às pessoas através dos anjos.
e ele apareceu também a Pedro. Veja que interessante. O anjo apareceu a Pedro quando ele estava preso, ele estava com 2 guardas do lado, e tinha mais guardas, assim a Bíblia diz, que tinha mais guardas, sentinelas, na porta do cárcere cuidando, e Pedro ali entre 2, fala que tinha sentinelas, não fala a quantidade, mas era mais de 1, cuidando, e assim o anjo veio e tirou Pedro da prisão, e os guardas nem perceberam. É Deus agindo através dos anjos, Deus se revelando através dos anjos, usando os anjos para livrar as pessoas, nesse caso Pedro. E Deus se revela e revelou também através dos profetas. Amós 3, verso 7 fala assim, que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar seu segredo a seus servos, aos profetas. E dentre tantos e tantos profetas, eu acho muito interessante a história de Davi, quando Natã foi repreendê-lo por ele ter matado Urias. Natã chegou nele e contou aquela velha história que todo mundo conhece, de que um fazendeiro rico, tinha várias ovelhas, tinha gado, e um pobre só tinha uma cordeirinha. E veio uma visita muito ilustre visitar esse fazendeiro. Então o fazendeiro, ao invés dele pegar uma de suas ovelhas ou do seu gado, para matar, para dar de comer para essa visita, ele foi e pegou o do pobre, o único que aquele pobre tinha. E Natã assim foi contando essa história para Davi. Davi ficou enfurecido. Davi ficou muito bravo, porque não devia estar acontecendo isso. Então por que ele não pegou uma do dele e vai pegar uma do pobre coitado que só tem uma? Fala para mim quem é essa pessoa que ele vai ter que restituir 4 vezes mais do que ele fez. Aí Natã disse, foi você. Porque ele tinha matado ou colocado Urias na linha de frente de uma batalha para poder ser morto. Então Deus fala muito aos profetas, falou muito aos seus profetas, se revelou através dos profetas. Nos dias de hoje, Deus tem se revelado para nós através da Bíblia. Você que está nos assistindo agora, você tem uma Bíblia em casa, eu tenho certeza. Cada um de vocês que estão aqui também tem uma Bíblia em casa. Ah, mas eu quero que Deus fale comigo, porque eu estou passando por uma dificuldade muito grande. Ah, mas eu quero que Deus me livre desse pecado que eu estou vivendo e não consigo abandonar. Mas a Bíblia está lá aberta no Salmo 91, e ninguém consegue ver o que Deus tem para falar para ela poder Deus se revelar para ela poder sair dessa angústia. Ah, meu marido está bebendo, não consegue parar de beber, meu marido está fumando, não consegue parar de fumar, mas eu tenho lutado, já tenho tentado tantas coisas, mas você já tem falado com Deus, você já tem buscado a Deus, você já tem entregado a sua vida a Deus, para que Ele pare com o vício? Você tem dobrado o seu joelho, buscado na Bíblia o Deus verdadeiro que livra qualquer tipo de pessoa de qualquer angústia que está passando? Você tem feito isso? E depois agora nós vamos ver nos modos de revelação, vamos lá no Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Porque Deus também se revelou a Jesus. Capítulo 1, verso 1, que diz assim, ó: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Você não sabe como resolver seus problemas? Vai até Jesus. Talvez eu esteja falando para uma pessoa que está em casa agora, que ouviu já a voz de Deus, que já estudou a Bíblia, que já participou de um grupo de oração, já participou de um pequeno grupo e não conseguiu ainda se decidir pelo batismo, não conseguiu ainda se decidir pela entrega a Cristo.
não existe um momento mais oportuno do que agora. Você não pode deixar para amanhã o que você tem que fazer hoje. Se existe a oportunidade de você se entregar para Cristo, Deus tem se revelado a você através de Cristo, através da natureza, através dos anjos, através de todo tipo de livramento. Se você já fez estudo da Bíblia, conhece o amor de Deus e ainda não se entregou, esse é o momento. Essa é a hora. Porque Jesus, ele veio também revelar o Pai. Jesus agora, ele é o próprio Deus que está no meio de nós, falando aos nossos corações e pedindo para que nós entregamos a Ele de todo o nosso coração. Nós não queremos, e Jesus também não quer, que ninguém pereça. Porque Jesus próprio disse que venham até Ele, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ele não quer que ninguém pereça, Ele quer que todos tenham vida e vida em abundância, assim como diz em João 10:10. Aí as pessoas pegam a vida dela, porque elas têm um bom salário, porque elas têm um bom emprego, ela diz assim: eu já tenho vida em abundância, eu não preciso ir até Cristo. Aí que está acontecendo o grande erro. A vida de abundância que Cristo quer dar é uma vida completamente diferente e superabundantemente mais do que elas estão tendo. É claro que Deus quer que todas as pessoas tenham um emprego, todas as pessoas tenham um bom salário, todas as pessoas tenham dinheiro em casa, tenham um alimento, mas o que Ele quer dar é completamente diferente daquilo que você pensa que tem e de que é suficiente. Deus quer te dar a vida eterna. Deus quer te dar a vida eterna. Jesus revela o Pai. Jesus revelou o Pai enquanto Ele viveu. A gente pode ver isso na morte e na ressurreição de Lázaro. Porque lá, Jesus disse assim, para Lázaro, ou para os discípulos quando ele estava enfermo: essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Quantas vezes Deus já se revelou para você? Quantas vezes Deus já falou no seu coração? E você, com o coração duro, apertado, você não quer se entregar, você não quer fazer com que Cristo habite na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua família. Cristo tem um chamado especial para fazer para cada um. Ele quer que cada um venha até Ele, porque Ele está batendo na porta. Só precisa abrir a porta. Simplesmente é só abrir a porta e deixar que Jesus faça o trabalho na sua vida. Trabalho de transformação, trabalho de purificação, trabalho de santidade. É isso que Cristo quer que você faça. Abra a porta do seu coração, porque Ele está batendo. Ainda Ele está batendo, mas vai chegar um momento que a porta da graça vai se fechar. Mas quando a porta da graça se fechar, nós esperamos, e Cristo espera também, que todos tenham aceito, o maior número possível de pessoas tenham aceito a esse apelo que Jesus faz a cada um de nós nesse dia. E assim eu encerro essa mensagem chamando o irmão para que coloque o hino final 127. Estaremos lá perante o lindo mar, quando Cristo aqui descer e para a glória os conduzir, que feliz reunião teremos lá no lar. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos seus buscar. Que louvor, feliz reunião teremos lá no lar.
feliz eternidade começar, e passados para sempre desta vida os tristes ais, que feliz e meu teremos lá no lar. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos seus buscar. Que louvor, vitória, que feliz união teremos lá no lar. Quando as harpas ressoarem pela abóbada sem fim, anunciando então o ano jubilar. Quando o hino da vitória nós cantamos em festim, que feliz união teremos lá no lar. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos seus buscar. Que louvor, vitória, que feliz união teremos lá no lar. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor ter falado ao nosso coração. Sabemos que a cada dia o Senhor se revela para nós através de várias coisas, de várias maneiras. Não deixe que nosso coração endureça, Senhor, para que nós não vemos, não deixe que nosso coração endureça para que nós não sentimos o Senhor se revelando para nós a cada dia. Abençoe, Senhor, cada família aqui representada. Abençoe, Senhor, aquelas pessoas que estão em casa, aquelas pessoas que estão assistindo essa transmissão. Abençoe, Senhor, todas as pessoas que estão perecendo, que estão enfermas, que estão doentes, clamando por uma cura, clamando por uma solução dos seus problemas. Pedimos que o Senhor coloque sua mão santa e poderosa sobre cada uma delas. Nos leve para casa e nos dê um bom restante de sábado. Nós pedimos, orando em nome de Jesus. Amém. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Encerramos mais um culto e até próximo sábado, que todos sejam bem-vindos e retornaremos para nossos lares.